Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e eu venho aqui dar continuidade para a resolução do vestibular de 2018. Me acompanha na tela, galerinha. Queridos futuros aprovados, diz a questão: considere que em duas situações distintas, um tiranossauro tenha arremessado a uma mesma altura h do solo dois veículos, um ônibus de massa m e verticalmente um carro de massa m sobre 10. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Item de número 25, a velocidade inicial vertical das duas massas é a mesma. Repara, você tem que sempre ir no texto e marcar aquilo que é importante. O que a gente sabe? Que ambas as massas foram arremessadas a uma mesma altura do solo. Então, elas alcançaram a mesma altura. Se elas alcançaram a mesma altura, eu já sei que, independentemente do tipo de lançamento, a velocidade vertical só pode ser igual. Mesmo que o ônibus tenha sido lançado obliquamente e o carro lançado verticalmente, a velocidade inicial vertical tem que ser a mesma para que eles atinjam a mesma altura. E a gente consegue te mostrar isso com as equações do MRV, né? Que a gente aplica ao lançamento vertical e à queda livre. Com essas equações a gente consegue determinar uma equação que descreve qual é a altura em função da velocidade inicial. A gente pode fazer isso, inclusive, com Torricelli, beleza? Então, galerinha, olha só. Vamos responder a questão de número 25. A questão de número 25, ele quer saber, né, se a velocidade inicial vai ser a mesma. Sim, já te disse que é certo, perfeito, é isso aí. Já dava para responder a questão. Você que está afiadíssimo em cinemática ia responder essa questão com muita facilidade, inclusive, né? Mas vamos lá. Professor, como é que você consegue embasar, como é que você consegue demonstrar que de fato isso está certo, só que com embasamento matemático? Olha só, você pode fazer isso aqui. Aplicando Torricelli, lembra de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Você se lembra dessa equação? Pois é, a partir dessa equação, meus queridos, olha o que você pode fazer. Você pode reescrever os termos. Por exemplo, aqui é a velocidade final vertical, aqui é a velocidade inicial vertical. A aceleração que atua na situação é a aceleração da gravidade, a aceleração gravitacional, beleza? O famoso Gzinho. Porque eu tenho uma situação de lançamento, né, vertical. Repara que, como o objeto está subindo, na subida o G atua retardando o movimento. Então a gente tem que ficar muito atento aos sinais que a gente vai utilizar para velocidade e para aceleração. Beleza? Na subida o movimento é retardado e na descida o movimento é acelerado. Beleza? Quando a gente fala de lançamento vertical. Então olha só, o deslocamento, inclusive, vai ser a altura máxima que ele vai alcançar, porque concorda que se ele sai de uma altura 0 metros, sobe, até uma altura máxima, né? Ele, nessa altura máxima, vai ter velocidade zero. Por quê? Porque a partir desse momento ele começa a cair, a velocidade muda de sentido, para de subir e começa a descer. Então, na altura máxima, a velocidade final é zero, beleza? O deslocamento, o que vai ser o deslocamento? Você concorda comigo que o deslocamento vai ser a própria altura máxima, h? Porque de 0 até h, se você for calcular o deslocamento, vai dar a própria altura h. Né? O quanto que ele vai se deslocar? O quanto que tem de altura. Então tá aí, a altura h. Eu acabei de dizer que quando ele alcança essa altura h, essa altura máxima, ele vai ter uma velocidade final zero. Show? Eu falei que você tem que ter cuidado, porque se as velocidades estão positivas, eu vou indicar um sinal negativo para aceleração, né? Esse é o joguinho de sinal que eu estou fazendo. Por quê? Porque o movimento vai ser retardado, não é isso? Na subida, tá? Então, estou indicando esse movimento retardado com esse sinal aqui para aceleração. Repara que o resultado disso é escrever assim: 0 é igual a V0y ao quadrado menos 2GH. Esse 2GH você pode passar para o outro lado, positivo. O sinal positivo você não precisa escrever, não é isso? V0y ao quadrado.
Aí o que você pode fazer? Olha, se você quer descobrir o que ocorre em termos de altura e velocidade, você pode isolar a altura. Por exemplo, passando o 2g que está multiplicando o h dividindo a velocidade. Então, v0y² dividido por 2g. O que você consegue perceber com isso? Bom, você consegue perceber o seguinte. Eu estou bem na frente. Espera aí. Estou bem na frente do que eu estava desenvolvendo, né? Então tá aí. Agora melhorou, né, professor? Pô, estava escrevendo lá e eu não estava vendo nada. Então, o que eu quero que você perceba é que, com essa expressão que eu acabei de descrever, a altura máxima que vai ser alcançada depende somente da velocidade inicial em que ele vai ser lançado, porque 2 e g são valores constantes. E só quem pode variar aqui é a velocidade. E à medida que você varia a velocidade, o h também vai variar. Ele vai depender da velocidade inicial, beleza? Então, h depende exclusivamente da velocidade inicial v0y, perfeito? Portanto, o item está certíssimo, é isso aí. Show de bola? Ok, então vamos para o próximo item. Item de número 26. O item de número 26 diz: a energia cinética utilizada no arremesso do ônibus é 10 vezes a energia cinética gasta para arremessar o carro. Boa questão, né? Uma questão muito boa. Você tem que ter muito cuidado. Os alunos têm a tendência de marcar certo aqui quando eles fazem uma análise superficial da situação. A gente vai fazer uma análise bastante cuidadosa, porque a gente sabe que é uma prova do Sebrasp e ele gosta de colocar peguinha. Mas olha só. Quando fala de energia cinética, o que vem à cabeça na mesma hora? Bom, a primeira coisa que você pensa é que energia cinética ela é descrita por essa equação. Né? V² sobre 2. Vamos colocar assim. Essa equação. Beleza? Ele falou que a energia cinética utilizada no início, no arremesso. Então, certamente a velocidade aqui é a velocidade inicial, né? No caso, velocidade inicial vertical, beleza? Porque eles vão ser lançados, ou melhor, vou colocar a velocidade inicial só, né? Só a velocidade inicial. Então, o que importa é que a energia cinética no início depende da velocidade inicial. A massa de cada um ela é constante. Mas, se eu analisar os dois casos, nos dois casos, se eu estou analisando a energia cinética, o que eu sei? Que nos dois, teoricamente, eles teriam a mesma velocidade inicial. Se eu olhar só do ponto de vista vertical, os dois teriam somente velocidade inicial vertical, se eles tivessem sido ambos lançados verticalmente. Então, eles teriam a mesma velocidade vertical. Nessa situação, o que difere um lançamento do ônibus do lançamento do carro? As massas, né? Porque um tem 10 vezes mais massa do que o outro. Se ele tem 10 vezes mais massa, ele vai necessitar de 10 vezes mais energia, porque a energia e a massa são duas grandezas diretamente proporcionais, né? Grandezas diretamente proporcionais quer dizer que, né, quanto maior for a massa, maior vai ser a energia cinética. 10 vezes mais massa, 10 vezes mais energia cinética. Professor, então o item está certo? Não. Cuidado. Faça uma leitura bastante atenta nesse item. Repara que no texto ele diz o seguinte: 2 veículos foram lançados a uma altura h. Um ônibus de massa m. Deixa eu colocar aqui. Um ônibus de massa m. E verticalmente, está explicando, um carro de massa m sobre 10. Beleza? O que eu quero chamar a atenção sua é o seguinte. Que esse E verticalmente, ele está explicando como que foi lançado o carro. Então foram 2 lançamentos de um ônibus e um carro. Os 2 foram lançados. Só que o carro ele foi lançado como? Verticalmente. Então essa interpretação do texto, essa leitura do texto, né, você pode utilizar inclusive dos teus conhecimentos do português, vai te ajudar nessa resolução. Porque ele está dizendo como o carro foi lançado verticalmente. Mas ele não está dizendo como o ônibus foi lançado. Ele só está dizendo que o ônibus foi lançado. Ele pode ter sido lançado obliquamente
Ou seja, a velocidade inicial dele faz um certo ângulo com a horizontal, ou ele foi lançado verticalmente, né? Beleza? Então, duas situações aí possíveis para que eles tenham alcançado a mesma altura. Nas duas situações, eu vou ter uma velocidade vertical, porque você pode decompor essa velocidade V0 em V0y e V0x, lembra disso? Enfim, o que importa é que eu não sei como o ônibus foi lançado. Ele pode ter sido lançado verticalmente ou obliquamente. E o texto não disse, não deixou claro, e você não pode afirmar absolutamente nada sobre isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é o seguinte, se os dois fossem lançados verticalmente, essa análise que a gente fez estava certa. Quem tem mais massa necessita de mais energia. Se ele tem 10 vezes mais massa, é necessário 10 vezes mais energia. Desse ponto de vista estaria certo. Só que eu não sei se os dois foram lançados verticalmente. Um pode ter sido lançado verticalmente e o outro não. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que além de energia cinética na direção vertical, eu teria também energia cinética na direção horizontal para esse móvel. Para o ônibus, por exemplo, que eu não sei. Ele teria as duas energias cinéticas, que se eu somar eu vou ter energia cinética total, que ele vai ter. Então, o carro só tem energia cinética vertical, mas o ônibus ele pode ter as duas. Portanto, eu não posso afirmar que ele tem 10 vezes mais, que ele gasta 10 vezes mais energia. Não posso afirmar isso, beleza? Não posso. O texto não disse como o ônibus foi lançado. Portanto, o item está errado. Porque se ele possui velocidade horizontal, ele vai ter energia cinética na direção horizontal. E aí ele no final vai ter mais energia cinética do que, né, o carro, numa proporção maior do que 10 vezes mais. Beleza? Então, item errado. Não sei se eu consegui ser claro, mas essa é a ideia. O carro só possui energia cinética vertical e o ônibus pode possuir energia cinética vertical e horizontal. Depende de como ele foi lançado. Obliquamente ou verticalmente. Show de bola? Item 27. O item de número 27, vamos ler. Esse item aqui ele é polêmico, né? Na época em que ocorreu esse vestibular, gerou certa polêmica com relação a esse item. A energia é necessária para se colocar uma massa m na órbita da Terra é igual a mgrt, em que rt é o raio da Terra e g é a aceleração da gravidade. Perfeito. Repara que, superficialmente, uma análise superficial é pensar, bom, se eu vou colocar algo em órbita da Terra, então vou ter uma energia potencial associada, porque esse objeto vai estar a uma certa altura. Perfeito, uma análise interessante. Aí que a pessoa pensa, bom, nesse sentido, eu vou utilizar a equação da energia potencial, porque a energia potencial gravitacional nada mais é do que mgh. Aí ele pensa, bom, mas peraí, se eu vou lançar para fora da Terra, então esse lançamento tem que ser, né, tal que a altura seja o próprio raio da Terra. Se você pensa assim, você pensou errado. Por quê? Primeiro, né, se essa altura é o raio da Terra, então o corpo está na superfície da Terra. O corpo vai orbitar a superfície da Terra, tem como? Não faz nenhum sentido, né? Já começa por aí o erro, tá? Bom, do meu ponto de vista, porque o CESP gabaritou como certo, então vou colocar aqui, ó, o item está certo. Professor, você concorda? Não. Não concordo. Está errado. Professor, e qual é o seu fundamento para dizer que está errado? A gente vai chegar lá. Olha só, o que importa é que, para mim, isso aqui é um item errado, tá? Esse é o meu gabarito. E eu vou te explicar por quê. Galerinha, vou desenhar primeiro aqui a Terra, só para você meio que entender aqui qual é o contexto. Então, isso aqui vai ser a órbita do satélite. Aí eu vou desenhar aqui a órbita, a Terra, na verdade.
imagina que aqui nós tenhamos a Terra, beleza? Então, Terra. A Terra, ela tem massa mzão, beleza? E aqui eu vou desenhar um satélite que orbita a Terra, beleza? Satélite. Tá fora de escala, professor? Com toda certeza. Satélite que tem uma massa mzinho. Beleza? O que ocorre? Repara que entre seus centros de massa existe uma distância d. Tá? Então, entre o centro de massa do satélite que vai orbitar a Terra tem uma distância d. Beleza? Parte dessa distância, com certeza, é o próprio raio da Terra. Então, vamos desenhar aqui. Parte dessa distância é o próprio raio da Terra. Não é isso? E o outro pedacinho é uma distância que eu vou chamar de Rzinho, tá? Uma distância Rzinho aí. O que eu quero que você perceba, galerinha? É que para esse meu desenho, você consegue perceber que se a altura que esse satélite foi colocado para orbitar a Terra fosse o próprio raio, olha onde ele ia se encontrar. Ele ia se encontrar na superfície. O satélite ia se encontrar bem aqui. Tem como orbitar a superfície? Você está orbitando a superfície agora? É que você está na superfície. Não, né? Então, tá errado. Desse ponto de vista, já tá errado. Ao meu ver, não é assim que a gente analisa. Por quê? Porque existe uma distância que R, que é a altura que você vai colocar o corpo em órbita. Essa distânciazinha R é a distância entre a superfície da Terra e a posição em que vai se encontrar o corpo em órbita. Beleza? Dessa maneira, eu não posso desprezar essa distância Rzinho como foi feito ali, né, na questão. Então, repara que eu não entendo essa análise que o CESP fez como certo. Detalhe que essa equação só é válida nas proximidades da superfície da Terra. Ela só tem validade nas proximidades da superfície da Terra. Se você vai se afastando das proximidades da superfície terrestre, então a gravidade ela não permanece constante. A gravidade ela diminui. E como a gravidade diminui, eu já não posso mais escrever essa equação assim, porque agora a gravidade está em função da distância. Então, eu devo escrever uma equação que leva isso em consideração, a gravidade variando em função da distância. Portanto, essa equação não prevê isso e estaria errado. Então, nas proximidades da superfície da Terra, ela só vale nesse caso. Tá? Inclusive, quando a gente analisa do ponto de vista da gravitação, a energia potencial gravitacional ela é escrita assim, tá? A energia potencial do ponto de vista da gravitação ela é menos Gzão, Mzão sobre R. Essa é a equação da energia potencial gravitacional, tá? Que a gente consegue obter através de uma integral, né? Coisa simples mesmo de se fazer. E aí a gente consegue deduzir que o trabalho para se levar um corpo de determinado ponto do infinito, né, até a distância r, a gente, né, tem uma energia potencial associada nessa dimensão aí que eu acabei de colocar. Repara que essa seria a equação a ser utilizada quando a gente analisa do ponto de vista da gravitação. Energia potencial gravitacional, quando eu falo de gravitação, essa é a equação correta. E não a que o CESP colocou. Tá errado. Tá errado. Esse Rzinho, inclusive, não vai ser a distância... nesse caso, perdão, teria que escrever assim, ó. Tá? Porque é a distância entre os centros, tá? Eu coloquei raio, o Rzinho de raio, porque, né, a gente costuma fazer bastante isso. Mas o que importa é que isso aí seria o D, tá? Repara só, galerinha, eu até posso trocar, se eu quiser, né,
Apaga o Rzinho, chama de D, apaga o D, chama de Rzinho, aí o que eu tinha escrito estava certo. Mas enfim, o que importa é que está errado a equação que o CESP colocou, porque a gravidade, a aceleração gravitacional depende da distância. Se você lembra bem, de onde é que vem o G? Você lembra disso? De onde é que vem o G? Eu vou te ajudar a lembrar. Lá na equação da lei da gravitação universal, a gente tinha essa situação aqui. Gzão, lembre-se, constante gravitacional, tá? Mzão é a massa da Terra e Mzinho é a massa do satélite. O D é a distância entre eles, tá? A distância entre seus centros de massa. Repara que quando a gente queria achar o valor de G, nas proximidades da superfície da Terra, o que a gente fazia? A gente considerava a distância como sendo o próprio raio da Terra. Então, para os objetos nas proximidades da superfície da Terra, reduzindo essa distância D o tamanho do raio da Terra, né? Reduzindo essa distância D a essa distância aqui. Então, nós teríamos com esse cálculo aqui, ó, pegando a distância D ao quadrado, dividindo a distância D ao quadrado, né? Dividindo o Gmzão, G e Mzão por D ao quadrado, nós íamos obter o valor de Gzinho. Aquele valor que nós encontramos, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado e tal. Mas isso é quando esse carinha é o valor do raio da Terra. Que não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui. Então quer dizer que se esse D não é o raio da Terra, isso aqui não vale 10, professor? Não. E à medida que você se distancia, tá? À medida que você se distancia da superfície da Terra, o G diminui. O valor de G diminui. O G, ele está em função da distância. Ele está em função da distância. Ele depende da distância, tá? Se ele tivesse colocado aqui o G em função da distância, talvez até considerasse certo essa ideia, né? Contudo, tem o problema do raio ali, né? Que não está correto. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegasse, né, utilizando as ferramentas que nós temos no ensino médio, tá? O que nós poderíamos utilizar? A equação da energia potencial gravitacional, que é essa aqui, mgh, e tentar escrever com essas duas uma nova equação que dê conta dessa situação com a aceleração gravitacional variando. Então, juntando essas duas, como é que eu poderia fazer? Ó, eu faria assim, que a energia potencial numa situação de gravitação seria, né? No lugar, aqui M, no lugar de G, eu teria que colocar Gzão, Mzão, sobre D ao quadrado, tá? E no lugar da altura H, eu vou colocar a distância dele. De tal maneira que eu iria simplificar esse D com esse quadrado. E aí isso ia resultar nessa situação aqui. Não se preocupe com essa integral que está aparecendo para você aí. Só coloquei para alguns, quem tem curiosidade, verificar de onde é que sai aquela equação que eu escrevi ali em cima, tá? Então, como é que ia ficar aqui o nosso? G, Mzão, Mzinho, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu poderia escrever assim, beleza? Então, essa seria a equação a ser escrita se eu quisesse ser mais cuidadoso, né? Se eu quisesse ser mais preciso, vamos dizer assim, utilizando as ferramentas que nós temos no ensino médio, beleza? Então, talvez essa fosse uma forma mais precisa de expressar a situação que ele, né, propôs no item 27, beleza? Repara que eu substituí a aceleração da gravidade por aquela expressão, porque a aceleração da gravidade agora ela depende da distância, porque ela diminui à medida que se afasta da superfície terrestre. E para colocar um objeto em órbita, você precisa de determinada altura, que não vai ser desprezível, beleza? Professor, entendi a sua justificativa, quer dizer que está errado por mais de um motivo. O objeto, se ele está em órbita, a altura não é o raio da Terra, e o G não é constante, tá? Tem mais de uma razão para esse item estar errado. Para vocês verificarem de onde é que vem essa equação aqui, ó, de onde é que vem essa equação aqui, professor? Que você colocou aí da energia potencial para uma situação gravitacional, né? Bom, a gente tira dessa integralzinha que a gente faz, né? O trabalho gasto para tirar, né, deslocar um corpo do infinito até uma distância r. Eu posso escrever assim, utilizando a equação do trabalho, força vezes distância. Eu tenho que utilizar a integral, galerinha, porque essa equação força vezes distância para o trabalho, ela só vale
para uma força constante. Uma força constante, basta tu pegar a força e a distância, multiplicar um pelo outro e acabou. Mas a força gravitacional, ela não é constante, né, quando você olha do ponto de vista, né, da gravitação, porque você vai usar a lei da gravitação universal, aonde a força varia com a distância ao quadrado. Então, como a força é uma variável, você tem que utilizar a integral para calcular. No ensino médio, nós não temos a integral, então o que a gente faz? F vezes D só pode se a força for constante. Se a força não for constante, a gente tem que usar o gráfico. Lembra que tinha um gráfico, força pela distância? E a área do gráfico nos daria o trabalho? Pois é, de maneira análoga, no ensino superior, nós temos o cálculo integral, nós temos essa ferramenta, nós não precisamos do gráfico, nós podemos fazer através do cálculo integral quando a força é variável, ela varia em função da distância. Aqui eu usei a distância como sendo R, tá? Não é o mesmo R da minha figura aqui, mas o que importa é que eu usei, né, e cheguei nessa equação para te mostrar, né, como que no ensino superior a gente escreve a energia potencial gravitacional em termos, né, do trabalho, tá? Porque o trabalho, de acordo com o teorema do trabalho é a variação da energia potencial, e aqui ele está medindo justamente a variação da energia potencial entre dois pontos, tá? Então, o que a gente calculou aqui no final das contas é a energia potencial gravitacional, beleza? Item errado. É basicamente isso, galerinha. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Lembrando que você não precisava saber dessa dedução com integral para responder esse item não, tá? É só para justificar e dar um embasamento melhor para te mostrar que eu não concordo com o gabarito do CESP, tá? Do Sebrasp, perdão, né? O CESP não é mais CESP, é Sebrasp. Então é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.